Olá, seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Confira nesta edição notícias do mercado do milho. Clima americano está bom e favorece o preparo do solo para o milho. No Brasil, a safrinha está atrasada. 10% ainda precisa ser plantada. Confira os detalhes já já. Sou Francis de Oliveira. É um prazer estar aqui com você. Mercado Agrícola. O IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, iniciou o monitoramento nas plantações de milho após notificações de agricultores do Triângulo e Noroeste de Minas Gerais sobre cigarrinha do milho. A ação inédita no estado irá identificar os locais de ocorrência da praga, possibilitando atividades de controle e contribuindo ainda para que o produtor rural não tenha eventuais prejuízos econômicos. Agora, o mercado do milho. O clima americano está bom e favorece o preparo do solo. A demanda do milho cresce com a entrada da China no mercado. No Brasil, mercado firme e cerca de 10% da safrinha ainda precisa ser plantada. No mercado do milho também o clima americano segue favorecendo o início do preparo do solo. Nas próximas 2 semanas em diante vamos ver os primeiros plantios de milho, provavelmente andando no sul do cinturão americano. E ainda na quesito milho no mercado internacional, temos aí essa reunião China-Estados Unidos e os chineses aí comprando, né? Então aparentemente nos últimos 8 meses os chineses já compraram quase 30 milhões de toneladas de milho americano. E sinalizando aí que os chineses vieram para o mercado do milho efetivamente, vão importar muito milho. A projeção de 24 milhões de toneladas do USDA ela é uma projeção conservadora, provavelmente o número vai ser maior. Os chineses vão ser de grandes demandadores de milho, vão usar mais milho para etanol. Etanol é uma grande saída para a nova era da China e também sobra como um subproduto de excelente qualidade aí, que é o DDG, para atender a forte demanda de ração e de proteína que o país vai apresentando. Então o milho é uma alternativa para os chineses, como está tendo uma alternativa no leste europeu, na Europa e na própria Ásia, o uso maior de trigo aí em ração aí para compensar um pouquinho com o farelo de soja. Então está consumindo mais trigo em ração do que normalmente, justamente para economizar o volume consumido de farelo de soja. Então por isso os fatores da soja na calmaria, mercado do milho também na calmaria, mas um pouco mais animados em função da demanda que voltou a crescer, a demanda do milho com a presença chinesa no mercado americano. Falando em milho no mercado brasileiro, nós temos aí o plantio da safrinha, que está andando. O milho da safra de verão, ele está em colheita. Os indicativos de 23, 24, alguns falando 22 milhões de toneladas. É um volume pequeno para atender o primeiro semestre brasileiro. E vamos depender aí de uma safrinha cheia, né, para ter uma garantia de abastecimento e sobrar aí umas 35 milhões de toneladas para serem exportadas. Caso a safrinha tenha algum comprometimento, vamos ter comprometimento nas exportações. Hoje nós podemos dizer que temos aí entre 20 a 23 milhões de toneladas já negociadas na exportação para embarque no segundo semestre e teríamos aí mais 10 a 15 milhões de toneladas possíveis de negociações da safrinha aí para embarque aí no segundo semestre e começo de 2022. Isso dependendo do volume da safra ser colhida. O mercado interno segue firme, os indicativos têm se mantido estáveis na alta, níveis aí de até R$90 ou acima no mercado paulista aí para os granjeiros, choradeira geral aí do setor do ovo, do suíno independente, do frango independente, justamente que o custo de produção estrangulou em função do milho, né? Pessoal correndo atrás da alternativa, mas não tem muita alternativa, né? Sorgo também está escasso, alguns usando um pouco de trigo em ração a mais do que normalmente. Esse é o quadro do momento aí, com relação à nossa safrinha que está em fase de plantio ainda, né? Temos ainda 10% da safrinha para ser plantada, e isso é muita safrinha para ser plantada, a gente falando hoje, dia 20 de março, né? Então, muito atraso esse ano, 25% da safrinha desse ano, que representa bastante, isso dá mais de 3,2 milhões de hectares, plantados depois de 10 de março. É um período já de riscos aí em função do clima. Nós tivemos nesse ano apenas 40% da safrinha plantada antes de 25 de fevereiro. Ou seja, foi pouco plantio no período que normalmente se tem boas condições aí de ter alta produtividade. Então aí uma safrinha ainda definida. Vamos ver aí para frente, torcer que as chuvas sigam aí até maio para garantir
que tenhamos aí uma boa safrinha para atender mercado interno, que deve consumir umas 72 milhões de toneladas, e mercado de exportações, que projetam as 35 milhões de toneladas para serem exportadas nesse ano. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Convido você a visitar as nossas redes sociais. O Paracatu Rural está no YouTube, no Facebook, no Instagram e ainda em podcast. Pesquise Paracatu Rural e acompanhe o nosso trabalho. Se preferir, pode cadastrar o seu e-mail em nosso site, paracaturural.com. Lá também você pode conferir as cotações do dólar em tempo real. O Paracatu Rural também está na TV Milagro, na Parabólica, frequência 3.665 MHz. Se preferir ouvir ao vivo, ele é apresentado pela Rádio Boa Vista FM de segunda a sábado, às 7h45 da manhã. Você sintoniza na frequência 96,5 MHz se estiver próximo a Paracatu, no noroeste de Minas Gerais. Se não, você pode acompanhar pelo aplicativo Rádiosnet. É só pesquisar por Rádio Boa Vista FM. Sou Francis de Oliveira, é um prazer sempre estar aqui com você. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.